sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Mas quando a gente sabe que Deus ama a gente, é melhor ainda, muito melhor. Porque, mas aquela pessoa te ama tanto. Mas que alegria, eu nem sabia. Mas não é bom você saber que Jesus te ama tanto. Isso muda, sabe? Assim, o tom da vida, muda o rumo da vida em saber que Ele nos ama. Isso é revelação. Porque amor não é sentimento. Amor, eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Não tem nada a ver, é amor. Amor é um fundamento do próprio Deus, é a natureza dele. Ele é a presença do amor. Já imaginou isso? Então, isso vem do nosso espírito, porque ele já colocou em nós esse amor, quando nós nascemos de novo. A nova natureza, nela foi colocado tudo que Deus é. Para começar, o amor ágape, o que ele é. Então, veja aí, que quando nós estamos no amor, gente, é diferente, sabe, o seu posicionamento, o seu modo de ver as coisas, a lente é diferente quando nós estamos na carne. A lente é igual ao fundo da garrafa, que você põe, aquilo fica tudo assim, a carne, né? Então já não está amando, já está vingando, sei lá, começa a pensar só coisa ruim. Então isso é carne, mas não se esqueça que a sua carne já está crucificada. Quando nós nascemos de novo, a nossa carne foi crucificada com Jesus Cristo. Por isso que Ele nos deu essa vida nova, o Espírito, para nós termos condição de viver no Espírito. Então é uma vida nova. Aquilo passou, diz. Nós não é mais para nós vivermos naquele âmbito da nossa vida carnal. Por isso que as pessoas não recebem bênçãos, porque ficam olhando no natural, gente. No natural você não vai conseguir, é espiritual, é sobrenatural. Então tem que mudar a chave, né? Tem que mudar a chave, e essa chave que causa a mudança é a mente. Porque você tem que receber a revelação, meditar na palavra. Você vai meditando na palavra, você vai tendo revelação. Porque a revelação é um dom também. Faz parte da sabedoria, faz parte da palavra de conhecimento. Então, dentro daqueles 12 dons que o Espírito Santo nos deu quando nós nascemos de novo, que são os dons do Espírito Santo, é ele habita em nós. Então, dentro daqueles lá está a revelação da palavra de Deus. Sabedoria. Sabedoria traz revelação da palavra de Deus, que Deus quer, como que Ele quer. Entendimento da palavra. Então, cada vez que você vai examinando mais as escrituras, falando a palavra, você está meditando, você vai meditando, vai mudando a mente, o modo de pensar, porque nós nascemos totalmente deformados, nada de Deus. Agora tem que mudar, porque a gente pensava tudo ao contrário do que Deus era, até achávamos que Deus não era tão bom assim. Era bom, mas era mal, né? Como é que uma pessoa pode ser boa e má ao mesmo tempo? Mas esse é o conceito da religião. Né? Quem está na religião assim, Deus é bom, mas ele é mau, sabe? Então, como que ele é bom, mas ele é mau? Não há, de maneira alguma, mudança no que Deus é. Ele é e acabou, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, todas essas maravilhas que ele nos trata com isso, tá? Então, o amor de Deus, você tem que descobrir que esse Deus te ama tanto, porque a religião condena, tá? E muitas vezes a nossa consciência nos condena no sentido de que nós vamos ter que pagar aquele pecado. A consciência é realmente para nós entendermos o que é certo e o que é errado. A gente entende que depois que Adão e Eva pecaram, Deus deu imediatamente para eles a consciência, porque até então eles nem sabiam que eles estavam nus. Eles viviam na glória de Deus. Mas quando eles pecaram, na hora eles tiveram consciência. Estavam errados, viram a nudez. Então, isso é consciência, tá? Então, a consciência agora em Jesus não é para nos condenar de que Deus não perdoa ou Ele está me fazendo pagar alguma coisa. Está errado isso, tá? Então, a gente tem que ter a revelação da palavra. A consciência é boa, porque ela diz, não faz assim, não vai lá, não fala isso, melhora aquilo. A consciência, ela age dentro do espírito, mas tem horas que ela avança, hein?
Então ela começa por condenação, não é certo. Eu já expliquei isso, que é 1 João, eu já expliquei lá como que é esse negócio, se nada te condena, tal. Então, a gente já estudamos um pouco sobre isso. Tá? Então, nós sabemos o que está errado, mas não com condenação. Porque Deus não te condena. Porque Ele perdoa. Ele perdoa ontem, hoje e para sempre. Então, o para sempre, nós já fazemos parte do para sempre. Porque quando Ele perdoou foi 2000 anos atrás. Hoje é futuro de 2000 anos para trás. Então, sempre haverá perdão. Olha que Deus não tem igual. Senão não haveria condição de nós nos aproximarmos dele. Então, não é para ninguém carregar peso. Olha que maravilha. Isso é o amor. Tem revelação do amor de Deus, que pode ir para ele. Deus, eu estou precisando. Ora em línguas, ele vai te ajudar. Deus, eu estou precisando. Se detenha nele, leia a Bíblia, ora em línguas. Ele vem. Agora não é ficar... Deus vai lá, Deus faz isso, mandar Deus fazer coisa que Ele já fez. Você está orando errado, Ele não vai fazer. Amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está... Pensa nisso. Do que o que está. Então, maior, você tem tudo do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde que nós estamos reunidos aqui para glorificar o nome do nosso Deus e dar mais um passo na fé, porque a palavra de Deus é que traz fé, não é? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Pregação é o quê? É quando você ouve Deus. Gente, vocês têm que entender isso. Você tem que ouvir Deus que vem do seu espírito. Vocês estão me ouvindo agora. Há uma unção nisso. Vocês podem pegar os ensinos, isso ajuda, isso vai fazendo você meditar no que você deve meditar, que é a palavra de Deus, como mudar o conceito da sua cabeça, o que quer dizer aquela escritura, etc. Mas, para você saber exatamente o que Deus quer da sua vida, você tem que ouvir do seu espírito, que é a palavra rema. Para você saber o que é, o que não é. Então, isso não é nada difícil, porque é uma coisa que você tem certeza. Você tem certeza qual é o seu nome, não tem não? Você não vai precisar pegar um documento agora, deixa eu ver. Peraí, não, seu nome não muda. Você sabe qual é o seu nome. Assim é quando Deus fala com você, porque tudo que Ele fala é baseado na palavra. Então, esta palavra que Deus fala com você é que é a certeza do que Deus quer que você faça. Mas você vai ter isso passando tempo com Deus. Como, gente? Não tem nada de difícil. Você vai todo dia lá, aquele momento. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai louvar o Senhor, falar uma palavra, você vai confessar as bênçãos para a sua vida baseado na palavra, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde, enfim, para tudo que você precisar. Você vai confessar as bênçãos, repreender o diabo em certos casos, para enfatizar, né, aonde você está no espírito, porque você vai comandar a autoridade para ele, sobre ele. Você tem que comandar a sua autoridade, né? Você já sabe mais ou menos como que é. Então, você está na presença de Deus. Você tem que entender que você está. Você não pode deixar de fazer isso. As pessoas, elas vão negligenciando esse momento com Deus e depois, quando o calo aperta. Gente, aí como que você vai ouvir Deus? Como que você vai fazer? Quer a ajuda dos outros? Tá bom, vamos orar junto, mas tem coisas que você que tem que entender. É você que tem que fazer, né? Porque a gente está aprendendo que o descanso vem de um trabalho. Qual que é o trabalho? Eu tenho que fazer tudo com esta palavra que é para eu fazer, para ela entrar dentro de mim, que é o Espírito Santo que vai pôr.
Porque é esta palavra que vai lutar contra mim, contra o mal que vem na minha vida. Tem tanta coisa para ter ajuste nas nossas vidas, porque cada vez Deus vai, a luz aumenta, você vai enxergando mais. Você imagina você entrar num galpão, sei lá, numa casa fechada há mais de 50, 100 anos, 200 anos, sem janela, sem nada. Aí você vai lá com farolete, você começa a enxergar aos poucos a sujeira, o que está quebrado, o que está destruído. Então, a nossa comunhão com Deus vai fazendo isso. Você vai enxergando aos poucos áreas da sua vida que precisa de limpeza, da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu modo de andar, com quem que você anda, enfim, tudo que pertence ao que você vive 24 horas por dia. É isso que tem que acontecer na sua vida, cristão, em nome de Jesus. Eu estou falando fundamentado na palavra, que Deus me ensina isso. Que cada vez aumenta mais, tipo, a luz que eu estou enxergando, coisa que eu nunca enxerguei, então eu nem sabia orar para aquilo. Nem nunca ia entregar aquilo para Deus. Nunca. Entregar quer dizer, Deus te entrega? Não, senhor, né? Entregar é você comandar a autoridade, confessar a bênção. Parece que não está acontecendo nada? Só está, pessoal. Só está. O diabo faz você pensar que nem resolveu. Nós vamos estudar isso aqui. Claro que resolveu. Resolveu sim, porque se você não orar, Deus não faz. Se você não usar autoridade, isso é a sua parte. Deus não vai fazer. Porque ele precisa de um canal aqui na terra, e é você. Isso é maravilhoso. Então, gente, é usar a graça que Deus nos deu para nós fazermos as coisas aqui na terra. Às vezes é para nós, às vezes é para a família, o membro da família, às vezes é para um conhecido, e às vezes é para um que a gente não sabe muito, mas que Deus põe. Enfim, é o que Deus quer. Então, nessa comunhão com Deus, vai ampliando o seu contato com Ele. E Ele vai confiando o que Ele quer fazer para ajudar e abençoar e libertar através de você. Então, você veja que o religioso lá pensa nisso que eu estou falando? Jamais. Fala mesmo. Não, fica naquele Padre Nosso Ave Maria, né, gente? Pelo amor de Deus, que nem é isso. E morre, e perde tudo. Os membros da família caem todos, Deus não quer isso. Está sob a sua liderança. Você que tem que levantar a bandeira e comandar a graça de Deus com a fé. Estão me acompanhando? Por isso que fica fraco, porque não fica na presença de Deus, fazendo o que deve. Então nem força tem para fazer isso. Porque é você que manda. Com a ordem de Deus, você entendeu? Gente, como é que a polícia sai por aí prendendo os outros com a cabeça deles? Eles não têm uma ordem de uma instituição que deu para ele a autoridade para ele chegar lá com tudo? E ainda vem os assessores junto? O delegado chega lá com um bando junto? Ele não vai sozinho. Nós não estamos sozinhos, tem os anjos de Deus. Vai ler as escrituras, veja lá como que Elias fez com o servo dele. Falar, não vai dar para dizer isso aí não, olha, nós somos só esses 300 aqui. Ele falou assim, não, mas tem muitos anjos. Ele, eu não estou vendo nada, né? Aí ele falou, Senhor, abre os olhos espirituais dele. Nossa, o inimigo já está perdido. Entende? Então, existem anjos conosco. Você tem que saber disso. Você está orando, a sua oração é de poder. Por isso que a pessoa para de orar, porque ela acha que não tem poder. Orou num dia, nem aconteceu nada. Como não aconteceu? É reino espiritual. Não é para separar. Porque se separar, Deus não pode fazer nada. Vamos dizer que seja problema nos negócios. Porque, gente, os negócios estão afundando por aí. A gente escuta as pessoas falando. Você vai deixar afundar? Você tem que ficar em pé, orando, comandando. Deus te abençoa. Ele traz a bênção para você. Eu fico assim, gente, compadecida mesmo das pessoas que eu vejo que um perde emprego, o outro tá assim, sabe, cambaleando, quase não tendo nada, o outro tá num miserê danado. Eu falo, mas por que não vem para Jesus?
E não adianta você falar, vem para Jesus. A pessoa nem se interessa. Ou mesmo na área da saúde, nem se interessa. Ou relacionamento, casamento, que está indo para o buraco. Não. Quer mesmo ver a ruína. E acha que, gente, a coisa está feia, apocalipse. E pronto, não se mexe. Não é para nós perecermos, você que está me ouvindo, não é. Existe toda a glória de Deus para nos proteger no pior. Porque Deus nunca vai perder o comando aqui na terra. Nem na grande tribulação, Deus não vai perder o comando. Tá? Então, Deus sabe o que fazer. E o que Ele precisa fazer, mas Ele precisa da nossa intervenção. Canal que ora, é isso aí. Então, você vai orando. Ai, Deus, tira esse diabo dessa pessoa. Ai, Deus, manda dinheiro para aquele. Ai, Deus, arruma um casamento pro... Ô, gente, isso aí não é modo de orar. Vocês estão começando a entender que não é assim que ora? Já estão começando a entender? É você que é o delegado da situação. Você que manda. Qual a autoridade que Jesus te deu? Não é isso que nós estamos orando aqui? Então, tá uma bagunça lá na minha casa. Ué, mas você nem repreende o diabo? Você deixa acontecer o que for. Vocês não entenderam que quando vocês vão receber visita, vocês têm que orar? Porque sei lá, sabe que jeito que essa visita vai chegar na tua casa? Ah, não. Aí dá um bode só, porque já vem com um bando de demônios. Claro que vem. Óbvio, porque cada um tem os seus por aí. Aí quando junta todos, você ora antes, confessa a bênção, amarra o diabo, confessa a bênção, tudo de bom, tudo de melhor. E vocês vão ver a glória de Deus. Você tem que saber comandar a bênção, não deixa ao Deus dará. Que é aí que é o diabo que vem. Você vai visitar uma pessoa, você vai na casa da outra, você vai ralar de orar antes de chegar lá. Já começa 2, 3 semanas antes. Preparando o caminho para você chegar lá com as bênçãos. Para, ir tirando tudo que não presta. Porque você chega lá, você pega o que está ruim lá. Vocês estão começando? Então. Então, depois quando você vê que não é vantagem em certo lugar, porque está muito demoníaco, fica mais no seu lugar, com Jesus, que vale mais. Você vai descobrir isso, se você fizer o que eu estou dizendo. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, as pessoas não crescem espiritualmente porque não levam a sério o momento a sós com Deus. Tá me entendendo? Uai, quando eu me converti, ai meu Deus, o diabo fica nervoso. Ele fica nervoso quando você aceita Jesus, Espírito Santo, você já sabe, perseguição é o que começa a acontecer. Ai, mas o meu marido chegava do trabalho, eu estou cansado, estou com dor de cabeça. Ai, gente, o que é isso toda vez? Meu Deus, sábado, domingo que é dia de descansar. Ai, mas eu estou com dor de cabeça, eu não sei o que. Mas, meu Deus do céu. Não, peraí, nós fazíamos intercessão toda a tarde, eu e minha mãe. Vamos orar. Começamos a orar. Em nome de Jesus, diabo de dor de cabeça, diabo de cansaço, você sai desse homem em nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus para essa porta e diabo nenhum entra aqui. Você está ouvindo, diabo? Em nome de Jesus, aqui você não entra. Quando meu marido entrar aqui, ele vai ser lavado no sangue de Jesus e vai ser restaurado. As forças dele, o Senhor vai abençoá-lo. Ele vai ter paz, ele vai sentir a tua presença. Gente, não sou muito não, só beleza maravilhosa, chega só subindo. Então vocês não sabem orar? Você tem que comandar o que está ruim no relacionamento. Tem que usar o amor ágape. E para as pessoas verem a glória de Deus no seu ambiente, verem no sentido, sentir, ser acolhido com essa glória, com esse amor. Porque amor às vezes não é beijar, dar presente. Às vezes até você está quieto, mas tem um ambiente maravilhoso. Está tão bom, está gostoso, não precisa nada. Um copo d'água está bom. Né, gente? Entende? Então, você tem que aprender isso, não é para deixar por conta e mandar Deus fazer. Olha, mas é o dia inteiro. Tem gente que não entende o que eu falo aqui. O dia inteiro eu estou falando. Qual que é o seu momento sério com Deus? Para você estar falando o dia inteiro. Há confusão nisso, viu, meus amigos? Há muita confusão nisso. Porque a pessoa não quer sentar lá. Tem muito formigueiro no corpo. Não senta lá. Aí, uma hora, não vou falar que não valha, mas você quando está na presença de Deus,
Você tem que começar a receber cura, força, poder, discernimento, orientação. Comunhão com Deus é para isso. Para o dia inteiro você levar essa vida depois. Aí sim você pode comandar, porque você esteve na fonte recebendo a autoridade. Vocês estão me acompanhando? Estão aprendendo, pessoal, como é que ora? Pessoal de casa? Não, porque eu vejo que o pessoal não sabe orar. Não sabe. Tem que ter essa comunhão com Deus. A primeira coisa na tua vida, cedo. Ah, eu não posso levantar mais cedo, meu filho. Põe no relógio. Toma um banho, lava a cabeça, faz alguma coisa, toma um copo de café, não sei, faz alguma coisa. E vai orar. Se você, depois de 4, 5 dias, ele acostuma. O corpo acostuma, você vai pôr o seu corpo, a sua alma, na disciplina. Porque você precisa de Deus. Bom, Deus precisa de nós, se nós entrarmos nesse lugar que eu preciso dele. Senão ele não precisa coisa nenhuma. Ó, você ia fazer isso para mim, ele abre a cortina, mas você não fez, olha lá as pessoas, onde que estão. Vocês estão acompanhando? Você tem que entender que não é sacrifício orar e levantar de madrugada ou mais cedo para ir atrás de Jesus. Porque você precisa. Você precisa mais, a própria Bíblia diz, que você precisa dele mais do que a água da chuva que molha a terra do deserto. Isso é que você tem que ter revelação, você precisa dele. Você está muito fortão aí, sem nada, fazendo o que você quer. Levanta, vai para lá, vem para cá. Vocês estão me acompanhando? Eu estou querendo ir adiante, mas Deus quer que eu falo com você, assim, numa conversa de família, o que você tem que despertar. É isso que Deus fala. Meu filho, minha filha, presta atenção. Você tem que fazer isso. A sua oração, pessoal, é momento de cura, de libertação, onde você começa a enxergar o que está certo e errado na tua vida. O que você não faz, o que você tem que fazer. O que você fez que você nunca devia ter feito. Coisa assim. Eu não posso mais ser isso, eu tenho que ser isso. Então vai na presença do Espírito Santo. Ele está mostrando para você. Oração é isso. Né? Lê 4 páginas aqui e vai embora. Isso não é. Você não sai do passo, não aprende a orar, porque você não tem comunhão com Deus. Está aprendendo isso? Ele te ama. Ele tem um tesouro para te dar, aliás, que já está no seu espírito, e você tem que estar com ele para explorar esse tesouro. É riqueza abundante em todas as áreas. Não queira viver sozinho que você vai... Olha, vai passar a vida inteira atropelado. Só coisa ruim, nada dá certo, só, sabe? E o diabo adora isso, porque ele vai pondo tudo mesmo, para desviar a sua atenção de Deus. Valeu isso? Então é maravilhoso. Outra coisa que eu quero falar com o pessoal de casa agora. Nós recebemos por 2 semanas uma irmã de Fortaleza, né? A Mônica. Ela é de Fortaleza, ela está aqui ao vivo agora. Estou falando com você também, né, Mônica? Foi um prazer ela ter vindo. 2 semanas ela ficou hospedada aqui em Alphaville. Para estar presente aqui nos cultos. Fortaleza, não é perto, é longe. Mas ela orou muitos anos em casa e foi aprendendo com esses ensinos que ela está nos acompanhando por muito tempo, até ela conseguir vir aqui. Então foi um prazer, e ela disse que vindo aqui foi tão bom porque clareou muito mais coisas, porque a gente sentou, conversou, elucidou dúvidas. Isso é importante para uma pessoa que está caminhando com o Senhor. Então é diferente de vocês que estão aqui semanalmente, quem está, né? Quem tem interesse, obviamente. Mas, se tem uma dúvida, tem acesso mais prático, pessoal até. Quem está longe, às vezes depende de um e-mail, uma mensagem, e tem que ser assim. Mas isso também não impede nada, porque eu nunca tive a pessoa perto de mim, nem telefone para eu ligar e tirar dúvidas. Tudo foi com o Espírito Santo, do que eu ouvia nos cultos, quando eu ia nos Estados Unidos. Então pode ser também, mas é um prazer, já que tem condição de chegar aqui, eu convido vocês para fazerem uma visita, é muito bom. Para você que realmente está seguindo esta mensagem que está mudando a sua vida. Porque a vida dela é um testemunho muito bonito. Próxima vez que ela vier, eu vou pedir para ela fazer o favor de partilhar esse testemunho maravilhoso
como ela venceu e conseguiu chegar aqui. Porque ela vivia falando, eu vou ouvir, eu vou logo, mas não conseguia. De repente ela chegou, falou, nem vou avisar, e chegou. Então foi muito bom, foi maravilhoso, e Deus está agindo em muitos lugares aqui do Brasil, com pessoas que estão levando a sério e fazendo isso que eu estou ensinando. Então, se você fizer, você vai ter testemunho, vai mudar, você tem que ter oração pessoal. Começar cedo e se encontrar com Deus. Eu estou aqui para me entregar a Ti, Senhor. E eu preciso ouvir a Sua voz, me ajuda, Espírito Santo. E ora em línguas. Leia a Bíblia. Fica quieto um pouco, ora baixinho, vai orando em línguas e prestando atenção. Porque às vezes você pensa que é uma ideia, mas é o próprio Deus que está falando. Você vai ter que aprender esse canal onde que Deus fala. Tá? Enquanto a gente não aprende, às vezes erra, às vezes acerta. Amém, gente? Para depois você ter a resposta de Deus, do que Ele quer para a sua vida. Porque nesta oração pessoal é o local de curas e milagres. Discernimento. Porque você precisa da palavra de Deus para você ter discernimento. Se é o diabo, se é Deus, se sou eu, o que é isso? O que está acontecendo no ambiente? Que diabo é esse que está aí? Por que está acontecendo isso? Você tem que enxergar isso tudo e é no Espírito. Isso é maravilhoso, amém? Então vamos agora, hoje eu vou falar sobre a fé. Que quem anda na fé de Deus, que vocês sabem que a fé não é nossa, né? É a fé de Deus. Deus recompensa. Eu vou falar aqui sobre galardão, porque muitas pessoas pensam que Deus não retribui o que nós fazemos, mas o que nós fazemos dentro do que Ele manda fazer. Não é para eu inventar uma coisa e fazer, não é isso. É algo que Ele falou para eu fazer, tá? Então, nós precisamos entender bastante que a graça e a fé, elas andam juntas, elas são assim. Que a fé sem a graça é nada e a graça com a fé também não resolve. Então, a graça e a fé estão interligadas. Você tem que ouvir mais esses ensinos, se deter mais nisso, orando em línguas, para você entender o que é a graça, o que é a fé de Deus. Essa fé que ativa a graça, tá? Então, porque a gente vê que muitas pessoas, e eu mesma antigamente, já tentou fazer coisas acontecerem e não aconteceu, né? E ficou falando com Deus, ficou falando palavra, que nem uma metralhadora, confessando aquilo, e não resolveu, não recebeu retorno. Não é isso que a gente já sabe que acontece. Porque fica falando com Deus o problema, mas não é por aí. Eu tenho que falar com a situação. Tá valendo? Você vai comandar a unção de Deus, você vai comandar a autoridade que você tem dele para a situação, o problema. Não é para falar, Deus faz isso, Deus, o senhor está vendo? Não, Deus está vendo, e daí? Ele não pode se mexer, porque ele já fez. Você tem que entender isso, ele não vai se mexer, tá? Então não adianta ficar falando. É preciso crer para a fé funcionar. Eu já ensinei isso outro dia, tá? Você tem que crer para a fé funcionar. Por quê? A fé que é de Deus que está em mim, ela só é ativada quando eu creio, porque é uma opção minha. Deus não vai crer no meu lugar, amém? A fé é dele, mas eu tenho que crer com a fé dele. Então, por isso que eu preciso da palavra. Porque a fé dele é no que ele diz. Ele não duvida, ele tem fé. Está valendo isso? Então você tem que ter esse entendimento que é o Espírito Santo que dá. Isso não é matemática. Você vai orando em línguas, vai ouvindo, vai pensando, meditando, você vai começar. Eu já entendi. Então você vai saber se posicionar mais na oração. É maravilhoso você aprender como orar, gente. Você vai ter tudo. Aprender a se entregar de verdade para Deus. Aonde você consegue ficar livre daquilo que te oprime, porque você sabe se relacionar com Deus. É aí que entra a entrega. Então, crer, eu que decido crer, e você. Porque isso é nosso, a fé é de Deus. Se eu creio, a fé opera e a graça libera, certo? Então, vamos ver Hebreus, capítulo 11, versículo 6, olha aí.
Hebreus, capítulo 11. Amém? Eu mesmo gosto de ouvir essas coisas. Porque quando eu vou dar uma examinada nos vídeos que vão para a internet, né? Para ver se está tudo ok, não sei o quê, eu falo, puxa, mas isso é bom mesmo. Tá ótimo, é exatamente isso. Então, gente, é maravilhoso. Quando você já tem aquilo, nunca é demais, é sempre bom. É igual beber água, sempre é bom na hora da sede. É sempre bom ouvir a palavra. Então, veja, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele diz que é impossível agradar a Deus sem a fé, tá? Só que ele diz aqui, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, viu só? Porque ele está falando que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas é preciso crer que Ele existe. E que Ele torna galardoador dos que o buscam. Então, minha gente, é necessário ser diligente. Porque tudo que Deus nos dá com a graça, que está no nosso espírito, que está tudo feito lá, é adquirido com a fé. Mas como que eu vou fazer com que essa fé cresça? Só através da palavra. Porque a palavra é semente, ele não falou que é semente. Jesus falou que a palavra é semente, então ela tem que ser germinada. Por isso que eu tenho que ouvir e falar a palavra. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Então, você ouvindo os ensinos cada vez mais, e falando, você vai treinando. Vai mudando você por dentro, porque o Espírito Santo vai levar esta palavra para dentro de você, aonde ela vai crescer e dar fruto. Porque é uma semente, ela vai germinar. Então, é através da graça que está no meu espírito que a fé vai operar, tá? Só que nós nem temos ideia muito de que há uma recompensa naquilo que a gente faz para Deus. Mas há, porque ele diz aqui que se eu creio em Deus, se eu creio em Deus é porque eu tenho a fé de Deus. Então ele diz que ele me dá galardão, ele me recompensa, porque galardão é recompensa. Então como que Deus vai me recompensar? Para eu crer e ter a fé. Através da graça. É através da graça, entenda isso. A graça é o próprio Jesus. É tudo que Deus é, tudo que está escrito na Bíblia, que ele falou que ele é. Isso é a graça. Está no nosso espírito. Então, a graça é que libera o galardão, a recompensa. Então, não adianta você querer fazer coisas para ter a recompensa de Deus na sua vida, se não vier da graça. Por isso que você tem que orar em línguas. Aí é que entra a oração em línguas sozinho, vai orar. Já imaginou se você ficar lá orando em línguas? De repente você começa a entender o que é para você fazer. Na hora de certas situações, o próprio Espírito Santo levanta de você e aquele desejo profundo que vem de um amor que não é seu, que é de Deus, porque você nunca fez aquilo, você é impulsionado a fazer algo para uma pessoa. Então é isso aí, a graça te traz recompensa. Porque você faz o que a graça libera. Porque você crê no que Ele fez por você, Jesus. Tá valendo? Parece um pouco confuso, mas você vai ver na vida que isso vai acontecendo. Se você for se examinar, ficar atento à palavra de Deus, tá? Então, Deus, Ele nos deu a fé, presta atenção nisso, para nós recebermos a graça. Por isso que nós temos a fé. Quando nós nascemos de novo, não nos foi dada uma medida de fé? Romanos 12, versículo 3. Foi nos dada uma medida de fé? Medida de fé de quem? De Deus. Você tem a medida de fé no seu coração. Não é da tua cabeça. A fé só cresce com a palavra. O tempo que você usa da sua vida com ela. Por isso que é valioso.
Gente, isso aqui é que dá rendimento de abundância para a vida. É isso. Se você soubesse que o retorno de você estar em contato com esta palavra direto, todos os dias, isso vai mudar a sua vida. Porque dela virá abundância em todas as áreas. Você não vai precisar ficar aguentando este peso. Eu não aguento, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, Deus, eu preciso de um conselho, por favor, tipo um confessionário. Aí você vai, vomita todo esse problema, eu não aguento. Se você começar a se encher da palavra, você está vendo que você está fora. Você está se enchendo de coisas que não são de Deus, por isso que tua vida está um problema horrível. E parece que nunca vai ser solucionado, porque você quer solucionar vendo, não é? Vai ser solucionado dentro de você, e de você vai fluir um poder para acontecer as coisas. Olha isso! Depende só de você. Se você fizer, e tem mais, sabe por quê? Você vai ser tão abundante desta graça, que é vida, em todas as áreas, que não só vai suprir você, mas os outros com abundância. É a glória de Deus, gente. É maravilhoso. Pensa nisso. A gente larga a mão de ser egoísta. Lembra que eu trouxe o ensino do egocentrismo? Então, porque é para nós ficarmos livres do egocentrismo. Porque nós vivemos no amor ágape. Eu não vou ficar só pensando em mim. Porque eu tenho tanto de Deus, ele tem uma abundância que eu começo a pensar nos outros para abençoar. Porque é Ele que está fazendo isso dentro de mim. Então, a graça, o Senhor nos deu a fé para nós podermos receber a graça. Olha isso, porque a fé é de Deus e a graça é Deus. Ele fez tudo, pronto. Não é nada nosso. Por isso que eu tenho que entrar nele. Eu preciso de Deus. Mais do que a água da chuva vem para molhar a terra do deserto. Muito mais eu preciso de Deus. Tá valendo isso? É isso, gente. Você tem que se conscientizar que você precisa de Deus. Eu comecei a orar porque, ai meu Deus, agora que nasceu essa menina aqui, meu marido que vai sustentar, porque antes era ele, né? Tudo bem. Agora nasceu essa criança, como que eu faço? Meu Deus, se o marido não tiver emprego, e se acontecer alguma coisa, quem que vai sustentar? Me veio umas coisas assim na minha cabeça, mas eu fui cheio em cima de Deus. Eu fui para cima dele orando e buscando esse Deus para ele abençoar minha vida, o meu marido, minha filha, minha casa, meu lar. É só para isso que eu fui buscar Deus. Eu nunca pensei que ele fosse me chamar, porque eu nem sabia que existia chamado. Eu achava que chamado era outras coisas, mas daí eu comecei a buscar, fui crescendo, fui ficando mais e mais e aconteceu isso tudo. Então é isso aí, viver para os outros, não é para si, tá? Então aí eu entendi que andar com Deus não é viver para si. Você quer que Deus só te dê um carro, uma casa, isso, aquilo. Tem gente que quer que dê uma igreja para ele ser o dono do ministério e tudo. Não é por aí, minha gente. Ele é o dono de tudo. Quando Jesus for o dono de tudo da sua vida, só riqueza. Só bênção em todas as áreas. Segurança, saúde, paz, financeiro, enfim. E você não precisa de muito. Quando você tem ele, você tem tudo. Você muda completamente seu estilo de vida. Então, veja só que ele nos deu a fé para nós podermos receber a graça. Só que é preciso de um ativo aí, que é crer. Isso é nosso. Que a fé e a graça são deles. E o crer é nosso. Porque tem gente que não crê nem a pau. Não quer, coração duro. Fortalezas, não aceita. Mas só aceita as coisas ruins do mundo. Mas a gente intercede por essas pessoas, né? Porque uma hora pode tudo chegar lá, tá? Então, Deus jamais vai poder crer por nós, porque isso é coisa nossa. Agora, veja aqui mais para frente, no versículo 35 do capítulo 10. Não, para frente não, para trás. O capítulo 10, versículo 35, Deus está falando, olha, tem aqui um ingrediente maravilhoso. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Tá? Por que muitas coisas não acontecem? Porque as pessoas, loguinho, elas vão largando a fé, porque não confiam mais. Não, nem vou orar isso, porque não vai resolver. Mas quem falou que não vai resolver?
Ei, você orou 2 dias, 3, 1 mês, não aconteceu. Ah, não, vamos orar para outra. Epa! Vamos sintonizar certo o negócio. Já recebeu a resposta daquilo que você estava orando? Não. E por que você parou? Quem mandou? Eu me lembro que eu fiz isso. E aí era um dia que eu estava lá, que eu orava no quintal da minha casa, quando eu já estava, assim, vamos dizer, norte, sul, leste, oeste. Quando eu estava chegando do lado leste, vamos dizer, Deus falou, escuta, mas você parou de orar para a igreja, prédio que era para ter. Pode começar. Eu, é mesmo, por quê? Porque eu fiquei orando e nunca vinha. Eu esqueci, eu falei, nem esqueci, meus amigos. Por isso que é bom ter o Espírito Santo. E aí eu fui orar. E olha, demorou mais uns 15 ou 18 anos para acontecer, se não 20. Tá? E aconteceu, porque era diário. Então, o que ele está falando aqui? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nós somos tentados a largar a fé, para não ter esta confiança, tá? Porque nós precisamos ter confiança em Deus. Do mesmo jeito que você sentou nessa cadeira aí, que você acha que ela está segura, que as pernas dela não vão abrir, que você não vai cair. Você sentou, beleza. Blum. É porque você confiou. Porque se você não confiar, você ia ficar até agora vendo se tá balança, mas não cai. Fala, gente. Você anda no avião porque você confia. Não, eu estou com um pouquinho de medo, mas eu vou confiar então. Mas no fundo você confiou, porque se você não confiar, você não entrava lá. É assim que você tem que andar com Deus, você tem que confiar. Mas é o Espírito Santo que te dá essa confiança, nada é nosso. Ele dá, através da palavra, da força. Se você ora em línguas, não é para você parar de orar o que você estava orando, não. Quem mandou? Você já recebeu? Então, não, vamos mudar que eu estou precisando daquilo. Não, você está precisando daquele. Nem recebeu? Quem mandou você parar? Ué, se acrescentar mais um item, fica mais 5 minutos na oração. Cada esse item. Quanto mais for aumentando, você vai ficando. Porque Deus quer. Ele quer te abençoar. Mas você que tem que chegar lá. A hora que você crê, vai acontecer. Tá valendo? É bem por aí, tá? Então, agora veja, continuando então. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, quem tem confiança em Deus vai ter recompensa no fim. Eu não tive com recompensa, porque ele falou, mas quem andou você parar de orar? Aí eu peguei e fiz, todo dia. E mais no fim eu vou fazer a igreja orar junto. Eu lá sabia quem era esse homem da Macedônia, não era da Macedônia nada. Morava lá na minha casa mesmo. Então, gente, o teu milagre está tão junto de você, que é incapaz de você acreditar que ele está junto, que tem uma solução. Veja isso. Olha o meu exemplo. Você quer dar ideia para Deus de que jeito que Ele vai fazer para te abençoar? Já está feito, meu querido. Já está feito. Está mais junto de você do que você imagina. Por isso, não perca a confiança, Ele está dizendo. Ele está dizendo. E o fim desta sua confiança nele é o galardão, porque é a resposta, é a recompensa que ele te dá. Tá? Quem ora em línguas é forte. Quem busca Deus, quem tem comunhão com Deus diária, é uma pessoa forte, porque a força é de Deus, é liberada da graça. Não fica aí capengando todo dia, não. A pessoa está capengando porque é fraca, não depende de Deus, não confia nele. Você tem que confiar nele. Ué, mas é ora em línguas para o Espírito Santo te ajudar a confiar. É isso aí que eu faço. Ora em línguas, eu não tenho problema disso. Senão Deus nem podia me levar sozinha para os Estados Unidos, né, gente? Uma pessoa que nunca andou sozinha na rua, na vida. O que você acha? Deus não é louco, não. Ele te põe na linha de frente da batalha quando você está em condição. Mas primeiro você vai ficando lá atrás. Você vai começando lá atrás. Quando você ficar forte, que você pode comandar a batalha, ele te põe na frente. É isso que ele faz. Então não adianta querer, sabe, pôr o carro na frente dos bois, porque não é assim que funciona. Você tem que esperar a unção.
Está tudo lá no livro do pastor Davis. Aí. Pessoal que está em casa, que leu o livro do pastor, está escrito isso. Ele leu, vai buscar lá. Não adianta você querer pôr o carro na frente dos bois, querer usar uma unção que não está liberada na sua vida ainda, para fazer as coisas. Tem muita gente querendo. Pois não vai conseguir, tá? Então, porque o diabo, se você está confiando, ele vem em cima. Porque ele quer roubar essa confiança. Ele vai lutar, ele vai vir com guerra em cima de você. Mas é a fidelidade sua é que vale. É a sua fidelidade a ele em crer que ele é o galardoador, que ele vai te dar a resposta final, que é o galardão. Não é o máximo, gente? Pode esperar em Deus, porque, olha, é que nem dizem, ele tarda, mas ele não falha. Deus não falha se você está buscando Deus. Ai, mas está demorando. Ah, nem vem falar isso para mim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já passei por várias etapas, agora eu estou desmiuçando tudo aqui. Eu fui descobrindo aos poucos como que as coisas iam acontecendo, ouvindo as pregações e trabalhando em casa. E Deus foi me pondo já para fazer, porque eu estava em condição, senão ele não ia pôr. Tá? Isso é maravilhoso. Então, olha, esse galardão que Deus nos dá, essa recompensa, gente, que Deus nos dá, ela não só é para essa vida agora, pelo que nós estamos fazendo, que ele falou isso para Pedro, que Pedro falou assim, mas a gente largou tudo. Ele falou assim, olha, te dou 100% agora, mas com perseguição, e a vida eterna. E para a eternidade, tá? A recompensa não é só para agora, é para agora e para a eternidade. De você ter confiado em Deus. Você confiou em Deus pela graça que foi liberada. Não é com a sua força. Tá? Através da palavra de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então depende de quem, hein? Para essas coisas todas. Uma parte. Né, gente? Tudo já está feito. Então, 90% nós que temos que ficar fazendo aqui. Mas veja que esse trabalho é o qual? É você depender dele. Você sabe depender dele? Que jeito? Pondo a mão na massa, saindo para a rua, já querendo resolver, vai atrás de tudo? Não, mas atrás de tudo o quê? Você tem visão? Você já foi atrás de tudo e não adiantou. Não é não? Fala a verdade. Tem uma hora que não tem mais ir atrás de ninguém. Ninguém. Não tem. Mas tem sim, Jesus. Aí é que tá. Demorou para chegar nesse lugar, mas chegando lá, fica com ele. Ele vai fazer. Então, Mateus 25, 21, olha lá. Ei, glória a Deus. Vocês estão aproveitando isso? Então, dê um glória aí. Amém. Aleluia. Mateus, capítulo 25. Então, aqui essa passagem é dos talentos. Você lembra que Jesus veio, então, e deu talentos para 3 servos. Talentos, aqui no caso dessa passagem, é dinheiro. Então, ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro, para o terceiro. E quando ele veio, ele recebeu, ele foi atrás do que deu 5, falou, o que você fez com 5? Ele falou assim, não, eu trabalhei, eu negociei, está aqui mais 5, 10, pá. Ô, servo bom e fiel, maravilha. O que deu 2, e vai daí, o que você fez com os 2 que eu te dei? Não, tá aqui, eu negociei com ele, e aqui tá os 4, tá aqui, foi bom, servo e fiel. E 1, ó Senhor, eu embrulhei tudo, fiquei com muito medo do Senhor, até enterrei. Mas tá aqui os 1, ó. Ele ficou horrorizado. Então veja, o versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, esse daqui foram os 2 que era poucos, os talentos eram poucos, mas eles conseguiram dobrar o valor. Então, naquele pouco, foi maravilhoso, porque eles fizeram alguma coisa. O pior é o que não fez nada com o talento. Nós vamos ver isso. Espera aí. Então, aqui ele diz, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, nós precisamos saber, porque baseado em tudo que a Bíblia diz aqui, nós estamos sendo treinados agora para nós reinarmos no milênio, que será o reino de Cristo Jesus. Ele vai reinar 1000 anos depois da grande tribulação, que são 7 anos.
Ele vai vir com quem? Com a igreja que foi arrebatada, mais os anciões que estão lá, que a gente não sabe quem são exatamente, aqueles que estão lá vão descer com os anjos, miríades, guerreiros, e nós juntos vamos guerrear juntos com Jesus Cristo para acabar com todo o mal, e ele vai prender Satanás com os seus demônios por 1000 anos. Então nós vamos descer guerreando, por isso que ele está treinando os crentes agora. Agora tem crente que não está sendo treinado em nada, mas eu estou aqui ensinando, nós estamos na última hora, meu irmão, minha irmã. Então, vai buscar, se esteja nessa condição, primeiro para ir para o arrebatamento, porque o Senhor vai arrebatar aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa, que estão buscando o Senhor, que estão indo em frente. Agora, quem não está fazendo nada, está com a Bíblia embaixo do braço, não faz nada, esse não está preparado para o arrebatamento, senão ele ia arrebatar todo mundo. Não é o caso, porque os que serão arrebatados são os que estão sendo preparados para esse grande momento, esse evento que vai ser o arrebatamento da igreja, e depois, na hora da grande tribulação, depois de 7 anos, ele desce com todos. E aí nós vamos reinar. Nós vamos reinar com Jesus baseado no que nós fizemos aqui na terra. Quem não fez nada não vai fazer nada. Não pode, não vai reinar em nada. Nunca reinou, não sabe nem usar a palavra. Não vai ser legal. Então não vai ter esse galardão. Vocês estão acompanhando? Porque uma glória está com Jesus reinando, né, gente? Poderzão. Glória de Deus, é isso. Por isso que ele falou que ele vai entrar no gozo eterno. Então nós vamos reinar com Jesus, ele está treinando, pode ter certeza absoluta que é isso. Que eu não vou poder ir em todos os lugares que dizem isso mais, porque eu estou ensinando agora mais sobre a graça, a fé, essa obra aqui que nós temos que fazer, tá? Mateus 6, veja lá. Tá valendo? Tá, às vezes você não entende certas coisas que eu falo, mas você tem que ouvir muito para você entender. Vai ouvindo e orando em línguas para você poder entender. Então, Mateus, capítulo 6. Vamos ver o versículo 3 e 4. Diz assim no 3. Aqui ele está falando das pessoas que fazem as ofertas na igreja, ou dão as coisas para os outros, ou sei lá, fica falando tudo que faz, quer mostrar que está abençoado, que está fazendo. Gente, isso é um perigo, nem deve fazer isso. Nem deve fazer isso porque o diabo vem dissola e destrói a vida da pessoa. Quando Deus promove uma pessoa, principalmente financeiramente, e ela começa imediatamente já querer resolver a vida dos outros, e querer ficar falando. Gente, é um perigo fazer isso, nem deve. Nem deve, porque a pessoa está se exaltando, se gabando, porque eu recebi. Quer dizer, eu que sou boa, né? Porque Deus fez isso tudo para mim. Não é o caso. Gente, saiba receber a bênção com simplicidade, com moderação, e ver o que Deus quer, como que é. Isso é bacana, né? Mas então veja aqui, ele está falando sobre isso aí. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, porque quando Deus nos recompensa, ele nos recompensa em aberto. É diferente de eu querer fazer a obra em aberto para todo mundo ver. Porque Deus falou, eu estou vendo o que você está fazendo. Né? Legal, tá certo? Então é bom cada vez a gente saber mais isso. Como que Deus faz? Ele vê, ele está vendo o que nós estamos fazendo. Que ninguém está sabendo, mas Deus pôs no nosso coração e nós estamos obedecendo. Então ele está dizendo aqui que ele vê em secreto e ele vai recompensar. Tá? Então, tudo que eu faço para Deus, tudo que eu faço para Deus no sentido, não é que Deus está precisando, ele manda eu fazer. Você tem que saber o que Deus manda, porque você é inspirado pelo Espírito Santo. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Então Deus vai te recompensar. Tá? Não é legal? Vai sim, ele vê. É maravilha. Você mesmo recebe a recompensa, você sabe que é Deus que está te recompensando, te abençoando. É maravilhoso.